Abra sua Bíblia, 1 Samuel 16, versículos 17, 18 e 19. 1 Samuel 16, versículos 17, 18 e 19. Diz assim: Está bem, disse Saul aos seus servos, encontrem para mim um bom tocador de harpa e tragam-no. Um dos servos disse: Conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não somente é um ótimo tocador de harpa, como também é guerreiro, forte e valente, fala bem e é de boa aparência. Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com o Senhor. Diante disso, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me o seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Amém. Quero assentar-se, irmãos. No meu tempo de adolescente, não era adolescente, era intermediário. O nome adolescente, a nomenclatura veio muito mais tarde. E então, no dia que eu passei para a união de intermediários, eu tive de assinar um compromisso. Onde está o compromisso? Pode colocar aí, por favor? Assim. Então, eu assinei esse cartão, que diz assim: compromisso. Confiado na ajuda divina, prometo ser em tudo fiel a esta união. Apoiarei seu trabalho, frequentando regularmente as reuniões, tomando parte no programa sempre que para isso for convidado e cooperando com todas as iniciativas da união. Se meus companheiros me julgarem capaz de ocupar um cargo, procurarei desempenhá-lo com alegria e dedicação. Assinatura: Azair Ferreira Correia, 12/8/1956, com 14 anos. Agora tem o certificado de batismo. Esse aí, certificado de batismo. Eu fui batizado com 11 anos pelo pastor Pedro Evangelista de Souza, pai do querido pastor Sócrates, líder da nossa denominação. E quem assinou o certificado foi então o pastor e Almerinda Ferreira Correia, minha mãe, que era secretária da igreja. Isso em 1953. Quais as qualidades de um adolescente crente? De um adolescente que decidiu servir ao Senhor. Gosta de louvar a Deus. Davi louvava a Deus tocando harpa. Você não precisa tocar um instrumento para louvar a Deus. Já tentei tocar alguns instrumentos, mas não consegui. Precisa tempo para aprender, muita dedicação. Mas isso não quer dizer que você não possa louvar a Deus por não tocar o instrumento. Nós precisamos aprender a louvar a Deus com o nosso entendimento, com a nossa razão, com o nosso raciocínio, com as nossas emoções, com o nosso coração. O adolescente crente é desligado do mundo. É desligado do mundo. Um adolescente da minha ex-igreja saiu da nossa igreja, foi para uma outra igreja. Então, eu conversei com a mãe dele e disse: olha, Zé, sabe que foi bom ele ter saído, ido para outra igreja? Porque
ele tinha muitos LPs de músicas mundanas, e lá ele jogou tudo fora, quebrou tudo, jogou fora, agora só ouve músicas cristãs. Eu falei, ué, ele era membro da nossa igreja ouvindo músicas mundanas, é isso mesmo? Precisou trocar de igreja para ver que estava errado, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. O adolescente crente é valente, é forte contra o pecado. Ele sabe a vontade de Deus, conhece a vontade do Senhor, lê e medita na palavra de Deus diariamente. E não somente quando tem problema, quando está nas vésperas de uma prova, não somente quando tem alguém da família internado. Não há crente forte sem a leitura da Bíblia e sem a meditação na palavra. Se você está há muito tempo sem ler a Bíblia e sem orar, quando você resolver fazer isso, logo, logo descobrirá que você estava fora do Evangelho. Não há crente forte sem a palavra. As universidades europeias aboliram as calculadoras em sala de aula. Sabia disso? O Levi, meu neto lá na Espanha, faz engenharia de informática, sei lá, tem que fazer os cálculos, tem que saber as fórmulas. Acabou aquele negócio de maquininha, que já tem tudo pronto. Nós precisamos colocar a nossa mente ligada ao Senhor nosso Deus, temos de estar conectados com o Senhor. Não podemos ficar usando ferramentas para facilitar as coisas. Precisamos treinar a nossa mente em ouvir o Senhor nosso Deus. Precisamos abolir a preguiça mental e exercitar a mente em buscar o Senhor de toda a alma, de todo o coração, com absoluta sinceridade. Um crente disse ao grande evangelista Moody: eu sempre pensei que o Senhor fosse um homem de oração, mas ontem eu vi que o Senhor sentou na beira da cama, fez uma oração de 1 minuto e deitou. Moody então disse para ele: é porque você não viu quando eu levantei de manhã e comecei a orar. À noite, eu estava me despedindo do Senhor para dormir. Eu orei o dia inteiro. Nessa semana, eu vi a Meire, lá em casa, arrumando as coisas e o telefone ligado. E fazendo as coisas, conversando e tal, no telefone. Ela estava conectada com a Anne, lá nos Estados Unidos, conversando com a filha e ao mesmo tempo fazendo as coisas. Nós não podemos nos desligar de Deus. Nós precisamos estar conectados com o Senhor, nosso Deus, 24 horas. E quando perder o sono de madrugada, aproveita para orar, aproveita para conversar com o Senhor. O crente sério deve manter-se conectado com o Senhor. O adolescente crente é animado para fazer o que é certo. Ele descobre necessidades. Um colega é pastor na Califórnia e ele disse que a igreja estava se preparando para o Natal e tinha uma peça lá e que precisava de um cajado. Então, onde arranjar um cajado, gente, com aquela botinha torta? Um adolescente disse: eu tenho o cajado. Como é que você tem cajado? Não, porque no ano passado faltou o cajado aqui. Então eu fui no quintal da minha casa e amarrei um galho de uma árvore para ele entortar, e agora eu tenho o cajado para trazer. Uma coisa simples, mas que mostra o interesse da pessoa em ajudar a igreja, em ajudar na obra do Senhor. Um adolescente crente é um homem de guerra, é esforçado para fazer o trabalho. Quando Davi estava diante daquele gigante, ele tinha duas certezas.
Ele tinha certeza absoluta que o Senhor Deus estava com ele. Você tem essa certeza? Outra certeza que ele tinha é que ele não erraria a testa daquele gigante de jeito nenhum. Ele está treinado. Como nós podemos estar treinados se não lemos a Bíblia e se não oramos? Nós estamos numa guerra espiritual. Há um Cristo genérico por aí, que não vale nada, que não muda a vida de ninguém, que não repreende os servos, pode fazer o que quiser. Cristo genérico, há um evangelho genérico que não transforma a vida de ninguém. Precisamos sair fora disso e falar sério com o Senhor nosso Deus. Senhor, eu sou teu servo, eu quero ser teu servo por toda a minha vida. Um homem de guerra, uma pessoa de guerra. Muitas pessoas não sabem o que o diabo está armando. O diabo, nosso inimigo, não tira férias e está fazendo horas extras para perturbar os crentes, para perturbar as igrejas, para perturbar pastores, para perturbar a obra do Senhor. Mas nós somos homens e mulheres de guerra. O adolescente crente é cuidadoso no falar, escolhe palavras, é prudente, não joga a conversa fora, não conta piadas indecentes, não fala palavrão. O adolescente crente tem boa aparência. Kadosh Elohim era a placa que o sacerdote tinha na testa, e quer dizer separado para Deus, santo para o Senhor nosso Deus. E esta placa está visível na vida de quem serve ao Senhor com absoluta sinceridade. Você é um exclusivo para Deus. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa preparada pelo Senhor para servi-lo. O adolescente crente não serve a dois senhores. Está na igreja é uma coisa, lá fora é outra, no colégio é outra coisa. O adolescente crente não tem um pé na igreja e outro no mundo. Ele tem os dois pés na igreja, tem os dois pés no evangelho. O mundo não consegue influenciar sua vida. O adolescente crente tem comunhão com o Senhor. Vive em comunhão com o Senhor. Não se desliga, está conectado. Uma classe de adolescentes nos Estados Unidos foi visitar a casa de Moody. O professor pegou um ônibus, levou os adolescentes para visitar a casa de Moody. E chegou a hora de ir embora, todos entraram no ônibus, o professor foi ver, estava faltando um adolescente. Ele voltou lá na casa de Moody, e no lugar que Moody orava, no lugar que ele orava, tinha um adolescente ajoelhado ali orando. E o professor falou: Billy Graham, vamos embora, o ônibus já vai sair. Adolescente, Billy Graham. Como o soldado do rei Saul descobriu essas qualidades no adolescente Davi? Deus e as pessoas estão vendo o seu comportamento. Não tem nada escondido. Todo mundo sabe do seu modo de falar, do seu modo de agir, do seu modo de viver. Todo mundo sabe. O instrumento que o adolescente Davi usou para confortar o rei Saul era a sua intimidade com Deus e o prazer em adorá-lo. Essa foi a melhor ferramenta. Um menino de Deus, um instrumento para confortar aquele rei,
foi a sua intimidade, o seu relacionamento íntimo com o Senhor nosso Deus. Deus quer usar cada adolescente nesta manhã para levar alívio a muitos corações angustiados por causa do pecado. Não somente adolescentes, Deus quer usar o irmão, a irmã também, para aliviar a carga de pecado que muitas pessoas estão tentando carregar sem poder. Precisam ser libertados pelo poder do Evangelho do Senhor nosso Deus. Amém, queridos?